tarde, pessoal. Pensa num calor. Pensa num calor com a sensação térmica de 70 graus. É hoje. E a mãe inchou o pé de novo. Ela amanhece com o pé desinchado. Quando vai chegando na parte da tarde, como ela gosta muito de ficar na sala sentada na cadeira dela assistindo televisão, eu falo para ela ir para o quarto, porque eu vou ligar o ar-condicionado, porque quando eu ligo o ar-condicionado, que ela fica com o pé para cima, o pé desincha. Mas, gente, o calor está demais. Aí eu estou gravando esse vídeo até mais cedo para vocês, que hoje o capítulo é grande e nós viemos aqui para entender o poder de Deus, como Deus se sente, como os reis se sentiram. Nós estamos aqui no Antigo Testamento. Como que é o Antigo Testamento? O pastor já te ensinou, o padre já te falou? Antigo Testamento é quando começa o livro. É na primeira página. Ó, aqui, ó, é a última página, gente. Agora, aqui, ó, é a primeira página, ó, Bíblia Sagrada, tá vendo? Eu tenho duas da Igreja Católica, uma da Igreja Evangélica, essa daqui é Testemunho de Jeová, que eles me deram sem cobrar nada. Gosto muito de Testemunho de Jeová. Eu não sou Testemunho de Jeová, mas eu gosto muito deles. O que eu discordo é o negócio do sangue, gente. Porque eu, infelizmente, tenho problema de saúde e, né, Deus pode fazer um milagre? Pode fazer um milagre, sim, na minha vida. Porque eu creio muito em milagre, sabe? Eu creio muito em milagre. Eu creio que Deus, Ele é capaz de curar, assim, e que os médicos não entendam. Eu acredito que Deus, assim, pode curar de uma forma que... Ué, mas será que eu errei? Será que aconteceu? Mas eu sei que o médico pode dar glória a Deus e acreditar em Deus, que tem muitos médicos que não acreditam em Deus. Então, eu acredito muito no poder de Deus, na força de Deus. Já para não perder o costume, vou mostrar o céu para vocês, gente. O calor é desde manhã. Eu acordei hoje, pessoal, eu acordei hoje, devia ser, sabe qual horário? Eu não sei, porque, igual eu falei para vocês, eu quando eu acordo de madrugada, qualquer hora que eu acordo, geralmente eu acordo mais de madrugada por eu dormir cedo. Que eu começo a orar, ali eu começo a conversar com Deus, começo a falar sobre a minha vida, vou pedindo a Deus algumas coisas, vou pedindo a Deus para quebrar algumas coisas, vou pedindo a Deus, aí eu começo a falar dos meus amigos, dos meus inimigos, dos meus perseguidores, aí converso sobre a vida deles, converso sobre eles, converso sobre a casa, converso sobre a família. Ali eu vou conversando com Deus e pedindo a Deus certas coisas e colocando nas mãos de Deus muitas coisas, né? Que é este Deus aí que dinheiro nenhum compra esse céu, que eu não posso deixar de falar com vocês, porque tem muita gente que não acredita em Deus, mas vê o céu, né? Aí vê o céu, será quem foi que fez esse céu? Foi ET? O ET de Varginha, gente? Será? Claro que não, né, gente? Tem que ter uma força superior. Qual que é a força superior que você acredita aí que tenha feito esse céu, que faz nuvem, que faz chover, que faz parar de chover, que faz nevar em alguns lugares, faz parar de nevar? Eu vou falar pra você, tá? Deus faz o sol aparecer, faz estrelas aparecer, faz lua aparecer. Então, assim, que força é essa? Da onde que vem esse poder? Esse poder que é soberano, é um poder soberano, gente. Soberania. Porque aonde você for, se você sair daqui e for lá em Israel, você vai ver o mesmo céu. Claro, lá pode estar chovendo, lá pode estar nevando, e aqui não. Mas tem que ter alguém ou algo que tenha feito este céu, feito as estrelas, feito as nuvens, feito o sol. Tem que existir um poder soberano para quando você olha para o céu e você pensar, com que dinheiro foi comprado esse céu? Quem foi que comprou esse céu? Quem é que fez esse céu? Acabou de vir um ventinho aqui que eu não estava nem tendo, gente, não estava conseguindo sentir, mas Deus mandou. Então tem que existir essa força soberana. Em quem que você acredita? Porque o dinheiro não pode comprar esse céu. Porque senão, gente, se dinheiro comprasse as coisas... Nossa, eu tô vendo um negócio lá no céu e vocês não vão conseguir ver porque eu não sei fazer zoom. Mas o que é aquilo, gente? Não sei, acho que é um avião assim bem distante. Não dá para vocês verem não, ele tá lá do outro lado lá. É um avião, olha... Eu enxerguei de longe, eu vi assim um nosso branco ali, mas agora enfiou assim no meio... Lá, é um avião mesmo, branquinho. É um avião branco. Nossa, como que Deus está fazendo com que a minha visão fique boa, hein?
Amém, em nome de Jesus, para me ler para vocês aqui. Gente, nós estamos aqui no 2 Crônicas. O que é 2 Crônicas, Luciana? Onde fica? Fica no Antigo Testamento. Luciana, o que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é quando você começa a ler do princípio. É quando você abre a Bíblia, é o Antigo Testamento. Quando você for lendo, porque nós não podemos pular página, não. Porque se você começar a ver um filme, se você chegar no meio do filme, você não começar a ver do começo, você não vai entender o filme. Se você ver só o final, você não vai saber nada do filme. Então esse negócio de mandar você pega Mateus tal, pega Crônicas 12, você não vai entender. Então nós temos que ler o livro todo, começa a ler o livro todo, do começo até o final. Ai, gracinha, passarinho amarelinho, gente. As coisas de Deus são tão lindas, olha. E de graça, não sei se vocês vão conseguir ver. Ele tá ali, ó, no meio do matagal, que eu não consegui ainda. Ó. Olha ele ali, amarelinho, lindo. Olha que coisa de Deus, bênção de Deus, ó. Olha que gracinha, gente. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ele até pulou ali. Então, gente, nós temos que... tem pessoas que não têm raciocínio, né? Temos que ter raciocínio, né? E um dos raciocínios é o quê? O raciocínio de saber que se o céu existe, alguém fez esse céu. E, por exemplo, não é o dinheiro de ninguém. Esse céu existe aqui, esse céu existe nos Estados Unidos, este céu existe em qualquer lugar da Terra. Em qualquer lugar que for da Terra, existe o céu. E quem foi que fez o céu? Quem foi que fez as nuvens? Quem foi que manda chover e manda parar de chover? Quem foi? Quem que faz isso? Tem que ser uma força soberana, sobrenatural, enorme para fazer isso. Porque senão, gente, o dinheiro não pode comprar. Eu não consigo fazer porque eu não tenho poder. Então tem que ser uma força soberana para fazer chover, parar de chover, para fazer nevar, parar de nevar, para fazer coisas inexplicáveis acontecer, que o dinheiro não compra e o que o dinheiro compra também ele faz. Então, vamos engrandecer e louvar este Deus e vamos aprender mais dele, quais sentimentos que esse Deus tem. Então, gente, eu não vou demorar muito com vocês, não. Eu espero que vocês tenham dormido bem, tenham acordado bem. Se você vai dormir agora, que você durma bem. Ore a Deus primeiro, tá? Antes de dormir, porque Deus fala, Jesus fala, que é para você entrar no seu quarto, fechar a porta, orar em teu Pai em secreto, que o teu Pai em secreto te recompensará. Ele não fala para você contar para todo mundo, ele não fala para você procurar um profeta, ele não fala para você procurar um pastor, porque na verdade os profetas, eles iam até as pessoas. Alguns reis consultavam sim, mas Deus falava com esses profetas e nós não sabemos o que Deus está fazendo neste momento, o que Ele tem, né? Ele tem poder de falar com você, mas se ele falar com você, ele vai mandar ir na sua casa. Ele vai fazer de alguma forma, sabe? Eu entendo que Deus fala com a gente nos sonhos, eu entendo que Deus fale com a gente. Às vezes a pessoa chega perto de você, começa a conversar com você e fala umas coisas assim, sabe, que serve para você. Deus às vezes te mostra de alguma forma. Eu tenho muita fé em Deus, sabe? Eu acredito em milagres, eu acredito que Deus pode curar sim, e Ele cura sim as pessoas, né? Agora a gente fica pedindo bem material, gente, bens materiais. Sinceramente, eu já fui anteriormente, quando eu era mais jovem, por eu ter sido muito humilhada, por ter sido muito pobre, né? Lá no passado, eu não é muito pobre. Meu pai era sapateiro, meu pai tinha uma sapataria no centro da cidade, da minha cidade. Depois as pessoas começaram a dar calote nele, como sempre, né? Dar calote nele, ele teve que passar a sapataria lá para casa. Meu pai conseguiu fazer uma casa própria, né? Antes pagava o aluguel direitinho, de uma casa até muito boa. Tinha sapato, as pessoas doavam roupa para a gente economizar. Meu pai não era aquela pessoa de gastar. Então, meu pai, ele foi aposentado, ele aposentou porque ele já era, né, quando ele casou com a minha mãe, ele já tinha uma certa idade. Aí, assim, a minha mãe trabalhava fora, minha mãe, ela lavava roupa para fora. Depois, a minha mãe foi trabalhar de empregada doméstica, de faxineira. Então, assim, algumas coisas faltavam, às vezes, porque meu pai não queria gastar o dinheiro dele.
Mas assim, eu ia para casa da minha tia, da irmã dele, lá eu almoçava, lá eu comia coisas muito boas, porque o marido dela era gerente de banco lá em Resplendor. Então, muitas pessoas, né, faziam as coisas. Nós tínhamos muito pé de manga. Eu lembro da tia Camu, sabe? Tia Camu tinha uma casa, né, dela mesmo, que era nossa vizinha. A gente chamava ela de tia, mas ela não é nossa tia. Nós chamávamos de tia. Ela tinha muito pé de manga e tudo que a tia Camu fazia de comida, ela não tinha filhos assim pequenos, ela dava pra gente, sabe? Então, e também tinha uma mulher que a minha mãe foi mãe de leite da filha dela, que ela não tinha leite, a minha mãe tinha muito leite para os filhos dela. E aí a minha mãe ganhava muita coisa dessa mulher também, em respeito a compras, sabe? Mas a minha mãe sempre trabalhou na casa dos outros, lavando roupa para fora. Meu pai era sapateiro. Então, assim, nós não tivemos aquela coisa, nós tínhamos uma casa de aluguel boa. Depois, meu pai construiu uma casa simples, humilde, mais o terreno da minha avó, de Eternite, mais simples, mas muito boa. Simples, simples, mas dava para a gente esconder do sol e da chuva. É, 2 quartos, uma sala, uma copa com cozinha e um banheiro. E um lugar de lavar roupa, assim, bem pequeno. Não tinha varanda, não. Mas era na frente da casa da minha avó, que minha avó deu para ele um pedaço do lote. Então, a casa da minha mãe é lá. Então, assim, para falar que eu passei dificuldade de comida, não. Porque nós tínhamos o Rio Doce, nós pescávamos, né? Então, às vezes, quando faltava carne, quando meu pai não podia comprar carne, ou quando ele não queria comprar carne porque ele economizava o dinheiro, deixava no banco, ele guardava o dinheiro porque ele tinha um intuito na vida dele, ele queria fazer uma coisa na vida dele que era o sonho dele, então ele deixava no banco para ele realizar o sonho dele. Infelizmente, ele não realizou o sonho dele, porque ele realizou e não realizou, gente, porque ele queria ir embora daqui da cidade, porque ele não gostava de uma pessoa, e ele falava comigo que ele não queria ver essa pessoa nunca mais, então ele tinha que ir embora da cidade. Então, assim, minha filha, eu preciso de juntar dinheiro, não posso gastar o meu dinheiro, que está na poupança. Todo mês ele juntava a poupança dele, para que eu não veja essa pessoa nunca mais. Aí o meu pai, ele começou a ficar rouco, uma rouquidão lenta, assim, uma rouquidão assim, simples. Depois o meu pai, olha esse aqui, gente, ó, esse aqui é o que sabe o que é no meu dente? É que eu comi. Ai, é uns negocinhos que eu comi, entra lá dentro, ó, aí fica preto, parece que tá. É feio, né? Aí, gente, o meu pai, ele começou a ficar rouco, aquela rouquidão que não era gripe. Depois ele ficou cada vez mais rouco, e meu pai não gostava de médico. É difícil homem ir no médico, né? Homem geralmente não gosta de ir no médico. Depois meu pai começou a ficar cada vez mais rouco, cada vez mais rouco, ao ponto de falar assim, ó, Luciana, Luciana. E naquela época nós não tínhamos essa coisa de câncer, né? A irmã dele morreu de câncer na língua. Ela deu uma ferida na língua, a tia Jura deu uma ferida na língua dela. Ela achou que era afta, porque o câncer ele começa assim, né? Parece que é uma afta, mas não é uma afta. Aí minha tia deu uma ferida na língua dela, tia Jura, e nisso ela doía, parece, ela passava água com sal, água com vinagre. Eu era pequena, eu ficava lá perto vendo. E ela, todos os dias ela sentia dor. E quando ela sentia dor na língua, ela ficava banhando a língua dela. Então, naquela época, não era muito conhecido esse tal de câncer. Eu não me lembro da minha tia ter ido ao médico também. E a minha tia foi dormir, ela dormiu e dormia com a irmã dela, com a minha outra tia. Eram adultas já eram mais velhas, devia ter uns 40 anos de idade. E não acordou. A minha tia dormiu e lá durante o sono, ela dormiu com os antepassados dela e nunca mais voltou, minha tia Jura. Era muito legal, muito alegre. Ela deu uma feridinha na língua, dessa ferida começou a abrir mais e era um câncer e ninguém sabia, porque naquela época não tinha, né? Não procurava, ninguém falava sobre câncer. Hoje todo mundo tá falando sobre câncer de intestino, câncer, né? Câncer para tudo quanto é lado, né? Todo mundo tá falando sobre isso. E tem que fazer os exames, tá, gente? Tem que ir fazer exames sim. Guarda um dinheirinho por mês para saúde, porque ó,
Se não tiver saúde, tudo que você construiu vai, ó, pro brejo, né? Lá na Espanha, ó, já tem uma tal da gripe A, que diz que tá violenta, tem que usar máscara na Espanha. E eles estão achando que é uma versão do coronavírus mais avançada, porque uma mulher pegou, ela disse que é pior do que o coronavírus, porque ela pegou o coronavírus, ela, né, ficou viva, mas ela se sentiu muito pior com essa outra gripe aí que tá na Espanha, na Europa, em Portugal também. Então vamos aqui em 2 Crônicas. O que é 2 Crônicas, Luciana? 2 Crônicas está no Antigo Testamento. Tem 1 Crônicas, Antigo Testamento é do começo da Bíblia, tá? Antigo Testamento é o começo da Bíblia. Nós temos aí 2 Reis, 1 Reis, você vai vendo. São aqueles títulozinhos, gente, que eu falei para vocês. Ó, aqui em negrito, tá vendo onde está meu dedo? Eles ficam aqui em cima, ó, em negrito. E cada capítulo tem, ó, em negrito também, grandinho, ó. Aqui, ó, o capítulo tá aqui, ó, em negrito. O que que é negrito? É onde fica mais preto, fica mais escuro, né? Então, 2 Crônicas, capítulo 19, nós lemos ontem. Eu vou começar do 10 aqui, no versículo 10 ou 19, para nós continuarmos, para entendermos mais do sentimento de Deus, o que que os reis faziam, que não agradava a Deus, o que que os profetas Deus mandava falar, porque Deus é Deus, né? Então, 2 Crônicas, o que é 2 Crônicas? Está no Antigo Testamento. Onde está o Antigo Testamento? Quando você abre a Bíblia, o primeiro livro que você vai ver lá em cima, escrito Gênesis. Depois em diante, até quando for no Novo Testamento, vai estar escrito bem grande, Novo Testamento. Mas nós temos que começar a ler o livro do começo. Ninguém começa a ver um filme do meio do final. É tudo do começo, senão você não vai entender para quem que Deus está falando. Porque às vezes o pastor pode falar, o padre pode falar, o missionário pode falar, o presbítero pode falar que é para você, só que essas palavras aqui são para os passados, pessoas que já passaram, pessoas que já não estão conosco mais. Ó, era israelita, do sangue de Jacó. Não era para nós. Nós somos brasileiros, outro é americano, outro é russo, não é para nós. Então, você tem que pedir o seu pastor, quando ele for falar com você, onde que está na Bíblia? Escreve para mim aqui. Aí você vai ler o capítulo todo, você vai ver o livro todo. Tá em 2 Reis? Ah, tá em 2 Reis? O que você tá falando para mim tá em 2 Reis? Então, eu quero ler o 2 Reis todinho para me entender com quem que Deus está falando. Porque Deus não repete não, gente. A minha vida é diferente da sua. A sua vida é diferente da minha. A minha vida e a sua é diferente da de Moisés. É diferente da de Arão. É diferente da do rei Davi, ungido de Deus. Diferente do rei Saul, ungido de Deus. Para cada pessoa, Deus tem uma palavra. Então, ele não pode pegar na Bíblia e falar a mesma coisa que está escrito para um rei. Rei Davi, para Arão, para Moisés. Não pode, porque está errado. Porque se Deus quer falar com você, Deus vai fazer com que alguém chegue na sua casa, fala uma palavra com você. Deus te dá um sonho, Deus te dá uma visão, Deus faz uma forma, gente. Olha, até uma mula falou. Quando Deus quer, até a mula fala para você. Porque Deus, ele vai falar com você, porque você é diferente. Você tem uma essência diferente. Você é uma pessoa diferente. Eu tenho problemas diferentes do que os problemas de Arão e de Moisés. Eu tenho problemas diferentes do que você tem, do que você tem. Nós somos diferentes. Então não podemos pegar a Bíblia, porque já aconteceu comigo, gente. De eu em várias pessoas, a pessoa pegar a Bíblia assim, ó, e abrir e falar que Deus está falando comigo. Só que não. Se Deus tiver de falar comigo, ele vai falar comigo não através da palavra que ele falou para outra pessoa. Não, ele não vai repetir a mesma coisa, porque eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa diferente. Então ele vai mandar um profeta, ele vai te dar uma visão, ele vai te dar um sonho. Ele vai fazer com que uma pessoa fale alguma coisa perto de você a respeito daquilo que você tá procurando saber. Ele vai fazer alguma coisa para você entender que ele está com você. Um dia eu te conto um testemunho que aconteceu comigo enorme aí, para a glória de Deus, né? Então vamos aqui. No capítulo 19, que nós lemos ontem, está nesse vídeo aqui de baixo, ó. É de baixo. Nós vamos... Para nós entendermos, eu vou começar do versículo 10 para entendermos a continuação. No versículo 10 do capítulo 19 de 2 Crônicas. Sempre que os seus irmãos
que moram em outras cidades, não é o seu irmão não, tá? Nem meu irmão. É irmão, sabe de quem? Do rei Josafá, tá? Não pega que é seu irmão não, que não é seu irmão não. É irmão de Josafá, o rei Josafá, que é o sangue do rei Davi, descendente dele. Versículo 10. Sempre que os seus irmãos que moram em outras cidades trouxerem uma causa, o que é uma causa? Um problema que envolva derramamento de sangue, ou uma questão sobre alguma lei, ou sobre algum mandamento, ou sobre algum decreto, algumas decisões judiciais. Vocês, levitas e juízes, devem aconselhar essas pessoas para que eles, né, não se tornem culpados perante Deus, Pai de Jesus, que você pode chamar o Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, é o dono do céu. Do contrário, Deus ficará indignado com vocês, levitas, sacerdotes, juízes, e com seus irmãos. Meus irmãos, seus irmãos, não, dos levitas, dos sacerdotes, dos príncipes, dos juízes. Isso é o que vocês devem fazer para não se tornarem culpados, porque eles têm que julgar, aconselhar, não julgar. Deus não fala para julgar, Deus fala para dar conselhos, conselhos bons, né? Porque se der conselho ruim e a pessoa for lá e fazer uma coisa ruim, pelo conselho que você deu, a pessoa pode ficar culpada e você vai ficar culpado junto com ela, e Deus não vai gostar disso. Versículo 11. Aqui está um homem chamado Amarias. Amarias é o principal sacerdote, que será o encarregado de todos vocês em todo o assunto relacionado ao serviço de quem? De Deus Pai de Jesus, de Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos. E tinha um homem também chamado Zebadias. O Zebadias era filho de Ismael. O filho de Ismael, Zebadias, será o líder da casa de Judá, porque o rei Josafá, ele era rei só em Judá e em Benjamim também, em todo o assunto relacionado ao rei Josafá, rei de Judá. E os levitas, o que é levitas? É o sangue de Levi, é os descendentes do sangue de Levi. Sejam fortes e hajam, e que Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército esteja com os que fizerem o que é bom. Olha o que ele falou aqui no versículo 11, gente, lá no final. E os levitas, que são o sangue de Levi, servirão como oficiais para vocês, juízes. Sejam fortes e hajam de agir, fazer algo. E que Deus, Jeová, Deus Javé, Deus Exército, esteja com os que fizerem o que é bom. Tem que fazer o que é bom. Agora nós estamos aqui no capítulo 20, versículo 1. Mais tarde, os Moabitas já é um povo que morava em outra terra e que não cultuava Deus, Pai de Jesus. E os Amonitas, junto com algum dos Amonins, vieram guerrear contra o rei Josafá, que era rei da tribo de Judá. Versículo 2. Então informaram o rei Josafá: Rei Josafá, rei da tribo de Judá, uma grande multidão veio contra o Senhor, rei Josafá, da região lá do mar, lá de Edom. E eles já estão em um lugar chamado Azazon Tamar, isto é, o lugar também é chamado de En-Gedi. Versículo 3. Em vista disso, o rei Josafá, que era o rei da tribo de Judá, ficou com medo e decidiu recorrer a quem? Quem que nós devemos recorrer? A Deus, Pai de Jesus, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, aquele Deus que nós sabemos que é dono do céu, das estrelas, das nuvens, do sol, que está batendo no meu rosto aqui. Versículo 3. Em vista disso, o rei Josafá ficou com medo. E o que Josafá fez? Fez o que nós devemos fazer, né? É um exemplo aqui pra gente aqui, que é procurar o quê? Recorrer a quem? Quando nós estamos com algum problema, quem que nós devemos recorrer? Para o ser humano ou para uma força superior e sobrenatural? Que só ele tem poder. Então, nós devemos recorrer a Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos. E o rei Josafá recorreu a Deus, assim proclamou um jejum
para todo o povo de Judá, que era o povo de Israel. Falou assim, olha, nós vamos recorrer a Deus e vamos fazer um jejum. Não vamos comer nada nem beber nada, vamos ficar orando para Deus nos ajudar. E vieram de todas, e versículo 4, e o povo de Judá se reuniu para consultar a Deus, Pai de Jesus, dono do céu, das estrelas, desse sol aqui, ó, tá me queimando aqui. E vieram de todas as cidades de Judá para consultar a Deus Jeová, no versículo 4. Deus Javé. É o que nós devemos, o exemplo aí, né? Consultar para tudo, né, gente? Na nossa vida, consultar a Deus. Versículo 5. O rei Josafá ficou então de pé na congregação de Judá. Congregação são as pessoas, tá? E Jerusalém na casa de quem? De Deus, Pai de Jesus, Jeová, Javé, Deus exércitos, diante do pátio novo. Versículo 6, e disse, o rei Josafá disse, ó Jeová Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 5, o rei Josafá, rei de Judá, ficou então de pé na congregação de Judá e também ficou de pé em Jerusalém na casa de Deus Jeová, Deus Javé, Deus exércitos, diante aqui, na frente do pátio novo. Versículo 6, e disse, ó Deus, Pai de Jesus, ó Deus, dono do céu, das estrelas, Deus Jeová, Deus Javé, Deus exércitos, Deus dos nossos antepassados, que é o que antepassados dele, é o sangue deles, Abraão, Isaque e Jacó. Não és tu, Deus, nos céus, onde Deus mora nas densas nuvens? Aqui novamente está afirmando onde Deus mora, no versículo 6 do capítulo 20 de 2 Crônicas, o Antigo Testamento. 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 6 do Antigo Testamento. Uma oração aí que o rei Josafá, que era o rei de Judá, fez a Deus. Ó Deus, Jeová, dos nossos antepassados dele, Abraão, Isaque e Jacó, rei Davi, que era o sangue de todos eles. Não és tu, Deus, nos céus? O Senhor não mora no céu, né? E não dominas, o Senhor dominas sobre todos os reinos das nações, né? Olha o poder de Deus. Deus, no versículo 6, ele, né? Ele está lá no céu, ele é Deus nos céus e ele domina sobre todos os reinos das nações. Na tua mão, Deus, há força e poder, e ninguém pode se manter firme contra o Senhor Deus, Pai de Jesus. Eu falo Pai de Jesus, gente, para vocês entenderem, não está escrito isso aqui não. Eu falo dessa forma para vocês compreenderem. Eu peço a Deus sabedoria para ensinar vocês, para que vocês compreendam de uma forma sadia, de uma forma boa. Versículo 7. Ó nosso Deus, não expulsaste os habitantes dessa terra de diante do teu povo, que é o povo Israel? E não a deste como propriedade permanente a descendência do teu amigo Abraão? Ele fez uma pergunta para Deus, o rei Josafá. Aqui no versículo 7, e versículo 8, ele fez uma pergunta para... Não, versículo 7, ele fez uma pergunta para Deus, o rei Josafá, que é o rei de Judá. Ó nosso Deus, o Senhor não expulsaste os habitantes dessa terra? Que terra? Moabitas, Amonitas e Amonins? O Senhor não expulsaste os habitantes dessas terras aí, de diante do teu povo, que é o povo de Israel, e não a deste como propriedade a terra deles permanentemente, a descendência do teu amigo, que era Abraão? Versículo 8. Eles, os moabitas, os amonitas e os amonins, se estabeleceram nessa terra e construíram ali um santuário para o teu nome, dizendo, versículo 9, se vier sobre nós calamidade, vier alguém com a espada perante nós, vier julgamento desfavorável, se vier alguma peste, né, eu acredito que aqui no versículo 8 eu errei, tá? Não é os moabitas, amonitas, junto com os amonins, não. Ele está falando sobre eles mesmo, ó. Versículo 7. O nosso Deus, ó nosso Deus, é a oração. Ó nosso Deus, oração que Josafá fez, o rei de Judá. Ó nosso Deus, não expulsaste os habitantes dessa terra de diante do teu povo, que é o povo Israel?
e não a deste essa terra como propriedade permanente para sempre, a descendência do teu amigo Abraão? Tá falando que a temperatura tá altíssima aqui, gente. Vamos procurar outro lugar, senão vai... Versículo 8. Eles se estabeleceram nela e construíram ali nessa terra um santuário para o teu nome, Deus, dizendo, versículo 9, se vier sobre nós calamidade, se vier sobre nós alguém com a espada, se vier sobre nós julgamento desfavorável, se vier sobre nós peste, que é doenças, ou se vieste sobre nós fome, que fiquemos de pé diante desta casa que tem o nome do verdadeiro Deus, que foi o rei Salomão que construiu, e diante de ti, ó Deus, pois o teu nome, ó Deus, está nesta casa. E clamemos a ti, ó Deus, por ajuda na nossa aflição, e que tu, ó Deus, ouças e nos salves, ó Deus. Versículo 10, aqui estão os homens de Amon, de Moabe também, da região montanhosa de um lugar chamado Seir, cujas terras tu, ó Deus, não deixastes Israel, que é o teu povo, que o Senhor ama, invadir quando saiu da terra do Egito. Israel se desviou deles e não os destruiu os moabitas, os amonitas e os amonins. Versículo 11. Agora, os moabitas, os amonitas e os amonins agora eles nos recompensam, vindo nos expulsar da tua propriedade, que nos deste como herança, ó Deus. Os moabitas, os amonitas, os amonins. Versículo 12. Ó nosso Deus, não executarás o julgamento dos moabitas, dos amonitas e dos amonins? Pois não podemos fazer nada diante dessa grande multidão dos moabitas, amonitas e amonins. Nós não podemos fazer nada, eles são uma multidão de gente que vem contra nós, de Israel. Não sabemos o que devemos fazer, ó Deus, mas os nossos olhos se fixam em ti, ó Deus. Versículo 13, enquanto isso, todos os homens de Judá, que era o povo israelita, estavam diante, ali na frente, perante, como nós estamos agora, olha, de Deus. Enquanto isso, versículo 13, enquanto isso, todos os homens de Judá estavam diante, eu tô aqui, ó, diante, Deus está em todos os lugares, nós estamos diante, na frente, junto com suas esposas e seus filhos, incluindo as crianças também. Versículo 14, então, no meio da congregação, congregação é o quê? São seres humanos reunidos, né? O Espírito, no versículo 14, de 2 Crônicas, no capítulo 20 de 2 Crônicas, o Antigo Testamento, versículo 14. Então, no meio da congregação, o Espírito de Deus, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, não sei como você o chama, mas é o Pai de Jesus, veio sobre um homem chamado Jaziel. Jaziel era filho de Zacarias, presta atenção no versículo 14. O Espírito de Deus foi sobre quem? Um rapaz chamado Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia. Benaia era filho de Jeiel, Zacarias é filho de Benaia era filho de Jeiel, e Jeiel era filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Deus usava muitos levitas, né? Versículo 15. Então, quando o Espírito de Deus, no versículo 14 de 2 Crônicas, capítulo 20, veio sobre este rapaz chamado, que Deus ele escolhe quem ele quer, né, gente? Tinha uma multidão de gente, mas ele escolheu este rapaz aqui, ó, no versículo 14, chamado o quê? Jaziel. E versículo 15. Então, Deus falou por meio de Jaziel, disse, prestem atenção, todos de Judá, habitantes de Jerusalém e rei Josafá, assim lhes diz Deus, dono do céu, das estrelas, das nuvens, da chuva, do vento, da neve, do furacão, de tudo que há. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa dessa grande multidão dos moabitas, amonitas e amonins. Não ficam com medo deles.
Não fiquem apavorados, porque eles são muitos, pois a batalha não é de vocês, mas essa batalha é de Deus. Versículo 16. Amanhã desçam, povo de Israel, contra os moabitas, amonitas e amonins. Eles estarão subindo pelo desfileiro de Ziz. E vocês, povo de Israel, os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de um lugar chamado Jeruel. Versículo 17. Vocês, povo de Israel, não terão de lutar nessa batalha. Tomem a sua posição, fiquem parados e vejam a salvação de Deus, dono do céu, dono das nuvens, dono das estrelas, dono da chuva, dono da neve. Manda parar de chover, manda parar de nevar, faz lua, coisas que o dinheiro não pode comprar. Vocês, versículo 17, não terão de lutar nessa batalha. Tomem a sua posição, fiquem parados e vejam a salvação de Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, Pai de Jesus a seu favor, povo de Israel, povo de Judá, da tribo de Judá. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo. Falou para o povo de Judá, povo de Jerusalém. São todos israelitas, todos descendentes, né, de Israel. Não tenham medo, não fiquem apavorados. Amanhã sai ao encontro desses moabitas, amonitas e amonins. E Deus, Jeová, Deus Javé, Deus Exército, estará com vocês. Versículo 18. Imediatamente o rei Josafá, que era o rei da tribo de Judá e de Benjamim, se curvar diante de Deus, se curvar, com o rosto por terra, é você se ajoelhar, você se curvar diante de Deus. E as pessoas da tribo de Judá e todos os habitantes de Jerusalém se prostraram, se curvaram, se ajoelharam diante de Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, para adorar a Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, Pai de Jesus. Versículo 19, 2 Crônicas, capítulo 20. Então, os levitas, o que é levitas, Luciana? É os descendentes de Levi, do sangue de Levi. Eram descendentes dos coatitas e dos coraitas, se levantaram para louvar a Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, o Deus de Israel, com voz bem alta. Versículo 20. Na manhã seguinte, levantaram-se cedo e partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam indo, o rei Josafá, que era o rei da tribo de Judá, né, ficou de pé e disse: Povo de Israel, ouçam-me, ó Judá e habitantes de Jerusalém, que os habitantes de Judá eram israelitas, os habitantes de Jerusalém eram israelitas também. Tenham fé em Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, o Pai de Jesus, o que faz céu, o que faz estrelas, que faz chover, que faz oxigênio, que faz a lua, que faz nevar, que faz parar de nevar, que faz furacão, que é o nosso Deus, o Deus de vocês também, para que possam permanecer firmes. Tenham fé. Não falei que tenham fé? Tem que ter fé, gente. Tem que acreditar que vai acontecer. Tenham fé nos seus profetas e vocês serão bem-sucedidos. Versículo 21. Depois de consultar o povo, o rei Josafá designou homens para cantarem para Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, e lhe darem louvor com vestes santas. As vestimentas eram santas, indo à frente dos homens armados, dizendo: agradeçam a Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, pois o amor dele é leal e dura para sempre. Versículo 22. Quando começaram a cantar louvores com muita alegria, tem que ser com alegria, né? Com tristeza não. No versículo 22 de 2 Crônica, capítulo 20. Versículo 22, 2 Crônica, capítulo 20, fala como é que deve cantar para Deus. Cantar com alegria para Deus. Quando, né, o povo de Israel, que é da tribo de Judá, de Jerusalém, quando começaram a cantar louvores com alegria, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, armou uma emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e da região montanhosa de Seir,
que estavam invadindo Judá. E eles mataram uns aos outros, porque olha que Deus fez, gente, no versículo 22, Deus fez que o povo de Amon, o povo de Moabe e o povo, né, de Amonins matassem uns aos outros, só sobre eles mesmos, guerra entre eles mesmos. Os que iam atacar Judá, não atacou Judá, porque Deus fez uma confusão ali, que eles se mataram entre eles, os amonitas, os moabitas e os amonins, eles mataram-se uns aos outros. Deus que fez isso. Olha o poder de Deus aí no versículo 22. Tem que cantar alegremente para Deus, tá? Sempre alegre, né? Versículo 23. Os amonitas e os moabitas se voltaram contra os habitantes da região montanhosa de Seir para destruí-los e exterminar, gente, para nunca mais voltar. E quando acabaram com os habitantes de Seir, destruíram uns aos outros. Versículo 24. Quando todas as pessoas que moravam em Judá chegou à torre de vigia do deserto, e eles olharam para aquela multidão, lá estavam seus cadáveres caídos no chão. Não havia sobreviventes, porque Deus tinha feito aquilo acontecer. Versículo 25. Então, o rei Josafá, que era o rei de Judá, e o seu povo foram pegar o despojo. O que é despojo? Eles deixaram espada, deixaram... O que eles deixaram, gente? Espada, ouro, prata, eles poderiam pegar e levar. Roupas e objetos preciosos que pegaram dos cadáveres, até não poderem carregar mais, de tanto que tinha. Demorou 3 dias para levarem o despojo, que era o quê? O que é despojo? É o quê? Pedras preciosas, as roupas deles, tudo que eles tinham de bem material, assim, né? Eles levaram para eles. E demorou 3 dias para eles levarem de tanta coisa que tinha, de tantos seres humanos que tinham ali, e guerrearam contra si mesmo, que Deus fez isso. E eles, foram dormir com os antepassados dele até Jesus voltar. Então, vamos lá. Versículo 26. No 4º dia, reuniram-se o povo de Judá no vale chamado Beraca. E ali no vale Beraca, louvaram, o que é louvar? Cantaram para Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, e é por isso que chamaram aquele lugar de Vale de Beraca, como é conhecido até hoje, que eu estou aqui viva e você vivo, não sei, não sei, só Deus sabe. Ou se você procurar no Google, será que o Vale Beraca ainda continua chamado Vale Beraca lá em Judá? Só se perguntar aí no Google, talvez saiba. Versículo 27. Então, todos os homens de Judá, os seres humanos que moravam em Judá e que moravam em Jerusalém, com o rei Josafá à sua frente, que era o rei, voltaram a Jerusalém com alegria, pois Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, tinha feito com que eles se alegrassem com a vitória sobre os seus inimigos. Quais eram os inimigos dele? Os moabitas, os amonitas e os amonins. Deus fez com que os moabitas, os amonins e os amonitas guerreassem entre si e Deus fez uma confusão neles, que eles se mataram uns aos outros. Versículo 27. Então, todos os homens de que moravam em Judá, em Jerusalém, com o rei Josafá à sua frente, como rei, voltaram a Jerusalém com muita alegria, pois Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, tinha feito com que eles, o povo de Judá, se alegrasse com a vitória sobre os seus inimigos. Versículo 28. Chegaram assim à cidade de Jerusalém com instrumentos de cordas, com harpas e trombetas, e foram à casa que tinha o nome do verdadeiro Deus, Jeová, Javé, Deus Exército. Ali ficava a arca de Deus, ali que eles faziam sacrifícios para Deus, ali os levitas que poderiam fazer isso, só os levitas, tá? Que era descendente de Levi, do sangue de Levi. E faziam sacrifício aí nessa casa. Deus algumas vezes ia, como uma nuvem para falar com algum profeta, é o que ele escolhia. Versículo 29. E todos os reis das terras ficaram com medo de Deus, quando souberam que Deus tinha lutado contra os inimigos de Israel. Versículo 30. Assim,
O reino do rei Josafá teve paz, e o seu Deus, que é o Deus dono do céu, das estrelas, das nuvens, continuou a dar-lhe ao rei Josafá descanso de todos os inimigos ao seu redor. Versículo 31. E o rei Josafá continuou reinando sobre ali o pessoal de Judá. O rei Josafá, tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 25 anos em Jerusalém. O nome da mamãe do rei Josafá era Azuba. Azuba, a mamãe do rei Josafá, era filha de um homem chamado Sili. Versículo 32. O rei Josafá andava no caminho do rei Asa, que era o seu pai. Agora eu sei se fala Asa ou Asa. E o rei Josafá não se desviou do caminho do seu, que o seu pai tinha o caminho de Deus, e fez o que era certo aos olhos de quem? De Deus Jeová, de Javé, Deus exército, dono do céu. Versículo 33. Mas os altos sagrados não foram removidos, gente. E o povo de Israel ainda não tinha preparado o coração deles para buscar o Deus dos seus antepassados, que é o Deus verdadeiro, Deus dono do céu, das estrelas, das nuvens, o Pai de Jesus. Versículo 33 nisso. Versículo 34. Os outros acontecimentos da história do rei Josafá, do começo ao fim, estão registrados nos escritos de Jeú. Então quer dizer que está faltando aqui um livro chamado Jeú? Ou será que tem um livro chamado Jeú aqui, ó? Jeú, Jó, Isaías, Amós. Se não tiver esse livro chamado Jeú, está faltando esse livro aqui. Aqui já está dizendo, ó, versículo 34. Os outros acontecimentos da história do rei Josafá, que era o rei de Judá, do começo ao fim, estão registrados nos escritos de Jeú. Jeú era filho de Anani, que foram incluídos no livro dos reis de Israel. Então, é o livro dos reis de Israel. Versículo 35. Depois do rei Josafá, que era rei de Judá, o rei de Judá, Josafá, fez uma aliança com Acasias. Acasias era rei de Israel, que fazia o que era mal. Nossa, o rei de Judá, rei Josafá, ficava o tempo todo consultando a Deus para tudo. E de repente, ele fez ali no versículo 35, né? Depois o rei Josafá, rei de Judá, fez uma aliança com o rei Acasias, que era rei de Israel. E o rei de Israel, Acasias, fazia o que era mal aos olhos de Deus. Versículo 36. Assim, o rei Acasias, que era o rei de Israel, e o rei Josafá, que era o rei de Judá, se tornaram sócios na construção de navios que iriam ao lugar chamado Tarsis, e construíram os navios no lugar chamado Ezion-Geber. Versículo 37. No entanto, Eliezer, que era filho de Dodavaú de Maressa, profetizou contra o rei Josafá, dizendo: visto que o rei Josafá, rei de Judá, fez uma aliança com o rei Acasias, rei de Israel, Deus, dono do céu, das estrelas, das nuvens, da chuva, do oxigênio, de tudo que existe, destruirá os seus trabalhos, rei Josafá, rei da tribo de Judá. Assim os navios naufragaram. Olha o que Deus fez. Deus fez com que os navios naufragassem e não puderam chegar a Tarsis. Olha o poder de Deus no versículo 37. No entanto, Eliezer era um profeta, ele profetizou. Deus usou Eliezer para profetizar, para falar com quem? Com você, comigo? Não. Com quem? Com o rei Josafá, que fez uma aliança com o rei de Israel, que chamava o rei aqui de Israel, naquele momento, chamava Acasias. O rei Josafá, ele cultuava a Deus, mas a partir do momento que ele fez uma aliança, de uma aliança de trabalho, tá? Uma aliança de trabalho, de sociedade de trabalho, com o rei Acasias, que era o rei de Israel, que fazia o que era mal aos olhos de Deus, Deus já não gostou. Você está fazendo uma aliança com uma pessoa que não me teme, que não tem respeito por mim, rei Josafá, que não me consulta,
que faz o que é mal perante os meus olhos? Você está fazendo uma aliança com um rei que não gosta de mim, que me odeia? Hein, rei Josafá, rei de Judá? Você que toda vez você perguntava para mim o que poderia fazer, se poderia fazer ou não, você está fazendo isso comigo? Então, o que aconteceu? Versículo 3, assim, né? O rei de Israel e o rei Josafá se tornaram sócios na construção de navios. Estavam construindo navios que iriam para um lugar chamado Tarsis. E construíram os navios no lugar chamado Ezion-Geber. Versículo 37. No entanto, o profeta Eliezer, que era filho de Dodaval e filho de Maressa, profetizou contra o rei Josafá, dizendo: visto que rei Josafá, rei de Judá, que o Senhor fez uma aliança com um rei mau, que não teme a Deus, que não tem medo de Deus, que faz coisas que é mal e que Deus não gosta, que é o rei Acazia, que é rei de Israel, Deus mandou dizer para você, e Deus vai fazer com você, rei Josafá e rei Acazias, destruir o seu trabalho, os seus navios, vai destruir vocês, destruir os navios que vocês fizeram para ir a Tarsis. Assim os navios naufragaram e não puderam chegar a Tarsis, porque Deus fez os navios naufragar. Olha o poder de Deus. Olha o poder de Deus quando a gente faz maldade para Ele. Claro que Deus estava falando com o rei de Israel, com o rei de Judá, que eram todos descendentes do mesmo sangue. Só que nós devemos o quê? Ver exemplos, não fazer o que os outros fizeram. E fazer o que Deus quer que nós façamos, né? Porque, na verdade, ele estava falando para o rei Josafá e o rei Acazias. Mas isso serve aí de um estímulo para nós não fazermos o que é mal diante de Deus. Porque até os bens materiais, Deus tira. Deus tira. Se você fizer um pacto com a pessoa que não tem temor de Deus, que faz coisa errada, que você vê que faz coisa errada e que não tem temor de Deus, que não tem respeito a Deus, porque Deus está vendo tudo, gente. Deus vê todas as coisas. Deus acaba com os dois. Acaba com os dois. Ele não tem pena. Ah, não, a Luciana é justa e o fulano é ruim. Ah, não, se eu me associei a uma pessoa que não tem temor de Deus, Deus acaba com todos que estão ali. Algumas pessoas dizem, os bons pagam pelos pecadores, mas a partir do momento que você faz uma sociedade, qualquer que for, para construir não é só navio não, qualquer sociedade para uma pessoa que não tem temor de Deus, não tem respeito por Deus, que faz coisas que Deus não gosta, Deus abomina, ele destrói todas as pessoas ali que estão ali, destrói tudo, desfaz tudo, destrói tudo. Por isso que nós temos que saber com quem a gente anda. Nós temos que saber com quem andamos, com quem conversamos, porque muitas vezes nós nos associamos a pessoas que falam mal das outras, que cultuam outros deuses. Vou respeitar a vida daquela pessoa. Respeita, mas não fica perto. Respeita, mas não faz aliança com essa pessoa não, porque senão Deus, ele fica bravo. Aí ele fica bravo e destrói tudo. Até comércio não vai para frente. Por isso que nós temos que engrandecer o nome de Deus, louvar a Deus, pedir permissão de Deus para tudo na nossa vida, confiar somente em Deus, não fazer aliança com pessoas que fazem coisas que a gente sabe que Deus não gosta. Porque senão Deus, felizmente é o que ele fez aqui. Não que ele esteja falando para nós, ele está falando para o rei Josafá e rei Acazias, mas serve de lição para nós aqui, que Deus fez com eles, para que a gente não faça, né?